Beleza? Meu nome é Kleber Teixeira e essa é mais uma live do canal Jacaré de Tanga para vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar ao máximo e ao mesmo tempo deixar o seu comentário, que é muito importante para nós. Mas eu queria trazer uma notícia para vocês que vocês vão ver explodindo amanhã. Então senta o dedo no like, galera, vem junto comigo, que nessa quinta-feira teremos notícias desastrosas para o governo. Está rolando nesse exato momento uma reunião que já dura muito tempo na residência do presidente da Câmara, Hugo Mota, que é grudada à casa do Davi Alcolumbre. As duas casas, elas ficam na beira do Lago Paranoá e uma está do lado da outra. E Davi Alcolumbre e Hugo Mota estão se reunindo agora, nesse exato momento, com Haddad. E as notícias não são nada boas para o governo. Tanto Alcolumbre quanto Mota levaram um duro recado ao governo que nós já tínhamos adiantado para vocês. Então vem junto comigo nessa live, não se esqueçam de compartilhar ao máximo. Olha a notícia que saiu há pouco, há cerca de 1h30, na CNN. Alcolumbre cita IOF e diz que governo usurpa atribuições do Legislativo. Congresso ameaça derrubar medida anunciada por equipe econômica. Presidentes do Senado e da Câmara se reúnem ainda hoje com Haddad. Estão reunidos a essa hora e, para quem me acompanha, eu sempre disse para vocês que as coisas acontecem antes na residência, na presidência da Câmara. Quem me acompanha aqui, quem se lembra que eu falava para vocês que as reuniões vão até de madrugada e é ali que é o verdadeiro embate. Quando vocês veem o que acontece no plenário, já foi decidido na noite anterior. Então isso está acontecendo nesse exato momento. Olha só o que traz aqui a fala do Davi Alcolumbre, entre aspas. Que este exemplo do IOF dado pelo governo federal seja o último daqueles e daquelas decisões tomadas pelo governo tentando, de certo modo, usurpar as atribuições legislativas do Poder Legislativo, disse o presidente da Casa durante sessão hoje no plenário do Senado. Eu vou resumir, mas vocês vão entender. O gato subiu no telhado. Eu fiz uma live hoje um pouco mais cedo na comunidade VIP. Vocês sabiam que o Lula foi hoje para Paraíba? E quem é que é o deputado hoje mais famoso da Paraíba? Hugo Mota, presidente da Câmara, que teve com Lula em todas as viagens. Mas por que Hugo Mota não foi com Lula para Paraíba? A desculpa oficial é que ele não teria ido porque existiam pautas importantes na Câmara. Mas a pauta mais importante é justamente essa do IOF. Nós estamos falando de 50 bilhões de reais. Na verdade, o desembarque já começou antes do recesso. E eu havia avisado vocês, porque estava muita gente apreensiva com Hugo Mota, com Davi Alcolumbre. Eu falei, gente, eles vão sugar até a última gota. O governo hoje é um barco à deriva, no meio das cataratas do Iguaçu, próximo de despencar. Essa é a melhor definição que eu posso ter desse desgoverno. Eles soltaram essa medida desesperada do IOF quando já não tinha mais como segurar. E junto com ela veio uma medida de uma contenção de 31 bilhões de reais, ou seja, são 51 bilhões de reais em jogo. O governo está sem dinheiro, a situação está feia. E o governo, num ato desesperado, ainda quis ameaçar o Congresso Nacional dizendo que faltaria dinheiro para as emendas se não aprovasse o IOF. E eu havia dito para vocês que era um tiro de bazuca no próprio pé e não deu outra. O que a gente vai assistir amanhã? Na sexta-feira vai ter uma prévia do PIB. Nós estamos tendo um PIB, um crescimento artificial, um crescimento com ingestão de dinheiro sem desenvolvimento. Não existe crescimento. Você não vê crescimento no país. Ao contrário. E justamente isso que está gerando o problema todo para o governo, porque o governo está, sim, com um problema sério. O governo está próximo a falir. Não ter dinheiro significa que ele vai ter que imprimir moeda, como a gente dizia antigamente. E isso vai gerar o quê? Inflação. Então, amanhã vocês vão lembrar de mim quando vocês acordarem e começarem a ver as notícias. As notícias vão indicar que o governo vai ser obrigado a retirar a medida provisória do IOF. E isso que está sendo discutido. Ou o governo retira a medida, ou o Hugo Mota vai pautar um decreto legislativo que vai tornar sem efeito e derrubar a medida. O que seria humilhante já de retirar, vai ficar mais humilhante ainda de se derrubar. Mas calma, que antes de encerrar a live, eu tenho uma outra notícia para vocês.
está havendo uma disputa interna e a batata do Haddad está assando. Então, talvez a gente tenha aí alguma receita para vocês, né? Algum cardápio formado por ovo frito com batatas adorê. E o que significa isso na prática? O Congresso está dando troco no governo Lula. E o Flávio Dino entrou em campo mais uma vez para querer ameaçar o Congresso. O problema é que o remédio que funcionou para eles ontem não funciona hoje. Nós estamos há 4 dias do dia 1º de junho. Isso vai fazer com que falte julho, agosto, setembro, outubro. 1 ano e 4 meses para as eleições. Michele Bolsonaro começa a disparar. Tarcísio de Freitas, muito bem colocado e apoiado. E outros candidatos que não estão tão fortes e provavelmente ficarão no meio do caminho, mas a direita tem opções, a esquerda não. As opções que se apresentam aí estão sendo rechaçadas pelo próprio Congresso Nacional. E eu já disse para vocês que eles só agem com pesquisas na mão. E as pesquisas indicam que estar ao lado do Lula é você contrair lepra política. Ninguém quer chegar perto de você. Meus amigos, peguem suas pipocas e os seus guaranás. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Fiquem todos vocês com Deus. Aguardem. Teremos um dia complexo. Tchau, tchau, pessoal.